Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós. Em 2018 chegava aos cinemas Um Lugar Silencioso, o filme que fez um sucesso, ninguém esperava. Cenas angustiantes, um baita suspense, como os críticos chamam, terror raiz, o som que é o personagem, uma premissa bem interessante que você tenta adivinhar o que está acontecendo, ótimas atuações, e você se pergunta o que aconteceu com a Terra, por que isso, por que aquilo. O filme foi elogiado pelo mestre do terror, Stephen King, considerado um dos melhores filmes de 2018, e grande sucesso de repercussão, de crítica, de bilheteria. E aproveitando a prequel que será lançada agora, eu decidi trazer curiosidades, bastidores, as melhores cenas desse filme. Após a vinheta eu conto, não sai daí. Quiet Place, ou Um Lugar Silencioso, lançado em 2018. A direção, co-roteirização e também estreia o filme, o John Krasinski. Em entrevistas ele diz que se inspirou muito em Alien, O Oitavo Passageiro, para poder ajudar na composição da história. E esse é o seu terceiro filme. Ele não era muito conhecido assim na época ainda. Ele tinha feito a série The Office, que é de comédia. E aqui surpreendeu muita gente ao dirigir e contracenar num filme de terror. O Michael Bay é um dos produtores. O roteiro ficou a cargo do Scott Beck e do Brian Woods. Eles começaram a trabalhar na história em 2013. E aí a Paramount foi lá e comprou o roteiro. Eles revelaram que na época a ideia do estúdio era atrelar esse filme à franquia Cloverfield, que iniciou lá em 2008. Em 2016 tinha sido lançado Rua Cloverfield 10. Só que na cabeça deles isso não tinha nada a ver. E conforme foram conversando com a Paramount, eles pensaram que poderia até haver um crossover. Aí eles levaram o roteiro final para a Paramount. Eles viram que o filme era totalmente diferente e desistiram dessa ideia. Os roteiristas ficaram bem aliviados. Os dois que convidaram o Krasinski e aí tocaram um projeto, mas sem ter nada a ver com a franquia Cloverfield. A produção ocorreu em 2017, de maio a novembro. A maioria das filmagens ocorreram em Nova York, no condado de Dutchess e no condado de Ulster. Os cineastas gostaram do local, que seria a fazenda. Aquele silo gigante não tinha. Eles compraram 20 toneladas de milho para plantar e os próprios agricultores do local fizeram isso. Algumas filmagens foram dentro de estúdio na cidade de Paulding, no condado de Dutchess. Também alguns locais na cidade de Beacon. Também na cidade de Main Street, em Little Falls, no condado de Herkimer, em Nova York. O filme foi filmado em 36 dias. Já em outras fontes eu achei que foram 40. O estúdio na época vinha enfrentando um ano muito difícil. O Jim Giannopoulos era o novo presidente. Eles tiveram alguns fracassos naquele ano, como o Baywatch, também filmes cults, o polêmico Mãe, do Darren Aronofsky, e Pequena Grande Vida, do Alexander Payne. Ele foi mais falado, digamos, com aquele filme Aniquilação, mas ele não lançou no cinema, ele tinha sido vendido para Netflix. E aí, quando veio O Lugar Silencioso, bum, deu tudo certo. Eu lembro de ter visto no cinema, e o barulho que você fazia dentro da sessão era... Você não queria fazer esse barulho com a pipoca, mexendo na cadeira, por conta da imersão que é esse filme. Eu não lembro de ter vivido uma experiência assim, no gênero terror, né? Então a trama mostra uma realidade pós-apocalíptica, onde a população da Terra foi dizimada por alienígenas. Eles atacam quando escutam qualquer tipo de barulho. E acompanhamos a família Abbott, que vive numa fazenda nos Estados Unidos. Eles tentam se manter no local e sobreviverem, justamente por conta dessa ameaça que ronda todos eles. Antes de começar a falar do filme, vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta de Um Lugar Silencioso. Você gosta da sequência? Você está animado com esse novo filme? Você prefere mais esse porque não conta qual é a ameaça? O suspense é mais bem trabalhado, tem muita coisa legal aqui, os atores, a produção. Aproveita também e dá uma curtidinha que já me ajuda bastante. Antes eu queria mostrar esse Blu-ray que eu tenho do filme. Eu comprei na loja mesmo, que eu gostei muito dele.
Tem poucos extras, algumas informações eu tirei daqui também. Primeira coisa que chama a atenção nesse filme é a ausência de diálogos. E a gente se pergunta por que estão descalços, por que esse caminho de terra, essa demarcação toda. De cara você já gosta dessa família, você vê ali, mesmo com os gestos, a personalidade de cada um. Os nomes dos personagens não são mencionados ao longo do filme, lá nos créditos finais que ficamos sabendo, ou se você pesquisar no Google. O Lee Abbott é interpretado pelo John Krasinski, a Evelyn interpretada pela Emily Blunt, a Regan, interpretada pela Millicent Simmonds, que na vida real é surda-muda. Os roteiristas fizeram questão que a personagem fosse assim, para poder dar mais veracidade à história. O Marcus, interpretado pelo Noah Jupe, que é um ator britânico, e o Bo, interpretado pelo Cade Woodward. A gente só sabe o nome dele durante o filme porque tem uma plaquinha lá no quarto dele. Cada um tem uma forma de se expressar aqui, mas o elo é muito bem passado em cena. Tem essa introdução deles entrando numa loja, parece que o Marcus está com algum problema de saúde, eles vão atrás de um remédio. Tadinho do Bo só queria pegar um brinquedo, um foguete, e é justamente esse barulho do foguete que faz o menino ser atacado pelo alienígena. Logo na abertura, o Lee chegou a tirar as pilhas do brinquedo. É criança, né? Criança não tem noção dessas coisas. Só que a Regan foi lá e deu de volta o brinquedo para ele. Ele pegou as pilhas. Após o ocorrido, estamos no dia 472. A gente vê uma família já enlutada. Pai e filha numa relação difícil. Não que o pai a culpe, isso a gente vai ver ao longo do filme. E a Evelyn grávida novamente. Olha aí, como é que vai ter uma criança nessa situação? Essa sequência de abertura foi a última a ser filmada, porque exigia que o John Krasinski fizesse a barba. E ao longo do filme ele tá com a barba bem grande, né? Se você prestar atenção, nessa cena aí da loja, todas as prateleiras estão vazias, exceto as que têm batatas fritas. Isso porque ninguém quer arriscar fazer barulho ao pegar no saco para abrir. Eles andam descalços porque a gente com o chinelo faz barulho também. A ideia dos produtores, dos roteiristas, era que não tivessem legendas para a gente entender as linguagens de sinais. Eles achavam que o público iria entender o subtexto. O primeiro trailer não tem legenda, mas durante a cena em que a Regan discute com o pai, eles decidiram colocar uma legenda. E aí os cineastas decidiram colocar legendas posteriormente. Aí todo o uso de linguagem de sinais foi legendado. Douglas Ridloff foi o mentor surdo que ajudou nas cenas que precisavam usar a linguagem de sinais. Ele ensinou os atores e ficava disponível no set para poder fazer correções. A inspiração inicial para a personagem da Millicent Simmonds veio de um esboço de um roteiro inacabado do Scott e do Brian, The Piper, que foi uma adaptação do Flautista de Hamelin. Regan, no roteiro original, foi chamada de April, da mesma forma em que o primeiro rascunho tinha apenas uma linha de diálogo durante todo o filme. O filme só contém apenas 25 linhas de diálogos sonoros, mas o diálogo de linguagem de sinais é bem mais utilizado. O John Krasinski disse que escreveu o roteiro para a Emily Blunt, sua esposa na vida real. Mas ele hesitou em perguntar para ela com medo dela recusar. Na época, o diretor também estava envolvido em Jack Ryan. E ele em entrevistas disse que não gosta de fazer terror, que ele é muito medroso. Mas aí quando ele foi apresentado a essa premissa de uma família que não podia fazer barulho, aí acabou aceitando imediatamente. A própria Emily Blunt encorajou o marido a dirigir. Ela estava também envolvida em outro filme, Mary Poppins. Ela indicou para o marido a Amy Adams e a Anne Hathaway para o papel. Durante um voo ao lado do marido, ela pediu para ler o roteiro. E aí gostou. Em entrevistas, ela disse que tinha muito receio de trabalhar ao lado do marido, porque podia ter muita briga, poderia não dar certo. Mas no fim deu. Nesse Blu-ray, em entrevistas, ela até se emociona ao falar dessa conexão que eles conseguiram manter no trabalho. Então vamos conhecendo mais sobre essa família. O filme vai aos poucos soltando pistas do que aconteceu. Lá no começo tem um jornal, uma matéria de capa falando, é o som. O próprio ambiente ali que o Lee tenta se comunicar com alguém, ele mostra vários esboços, eles são cegos, de onde eles vieram, tem várias notícias nos jornais, então são pistas sutis pra gente. Que a gente fica muito curioso em saber o que houve. Aí você não sabe se são alienígenas, é alguma entidade igual em Bird Box, o que é? Acho legal as peças do banco imobiliário que eles jogam, são de tricô, ao jogar o dado tem que ser em cima do tapete. Você vê que é uma pessoal se adaptando a essa nova vida. Eu gosto muito desse cenário, o milharal, lembra muito Sinais do Shyamalan. Imagina só você viver sem barulho, sem som. A gente hoje em dia é cercado 24 horas quase por barulho. Aqui mesmo para eu gravar é uma dificuldade danada, porque é muito ruído. Tem a cena dele jantando à mesa,
Acho muito legal a câmera passeando e a gente vendo eles interagindo sem falar nada. Aí o menino derruba uma lamparina e começa aquela tensão, a gente ouve os barulhos. Eu gosto muito da condução de suspense que o John Krasinski dá a esse filme. Tem a escuridão, o olhar deles de medo, qualquer barulho, caramba, uma sentença de morte. Os jumpscares são efetivos. Acho legal também o pai tentando arrumar um aparelho para a filha finalmente ouvir. Eu gosto da cena do casal dançando. Acho que colocar marido e mulher para atuarem juntos ajudou a dar mais veracidade. Muito legal quando ela põe o fone no ouvido dele e a gente ouve a música. Emily Blunt também dá um show. Eu acho que é a melhor atuação dela. Muito legal a cena dela ouvindo os batimentos do bebê. A relação dela com o filho, ali ensinando e conversando com ele. E quando o Bo morre, ela não pode nem gritar. O luto fica meio que reprimido, quer dizer, completamente reprimido nos personagens. Pelo olhar dela, a gente vê o pânico, a aflição. Aquela cena dela que ela tá em trabalho de parto já e pisa num prego. Nossa, todo mundo no cinema que eu tava ficou aflito. E ela não pode nem gritar porque tá gerando uma criança. O nome da família é Abbott. Um abade no catolicismo é o líder de um mosteiro. Os abades do mosteiro seriam o senhor e a senhora Abbott. E esses abades lideram uma comunidade autossuficiente, que se sustentam muitas vezes pela agricultura, como a família no filme. Alguns mosteiros também são silenciosos, e, portanto, os membros não usam sapatos, comunicam-se com pouca frequência, através da linguagem falada e rezam juntos, só que em silêncio, como a família no filme. Aí vemos essa relação estremecida entre pai e filha. Essa atriz, a Millicent Simmonds, ela manda muito bem, ela roubou também a cena. Ela quer ouvir ser normal. Também temos o ponto de vista dela sobre essa questão de ser surda. Ela não ouve nada mesmo. A situação dela é bem pior. Não tem como saber se você está fazendo barulho. Acho bonita a cena que ela vai ao túmulo do irmão. Tem a cena do pai e do filho conversando na cachoeira. O menino parece que é muito medroso. E aí o pai explica que aquele som ele já faz parte do local. E se tiver um outro som, esse som da cachoeira vai abafar, então a criatura não vem. Pois o menino pode até gritar quando eles estão ali por trás das cascatas. Inclusive, essa é a primeira cena que tem diálogo. Aí eles falam da Reagan. Tem a cena que eles encontram um velho na floresta e do lado está o corpo da mulher, estraçalhado, né? E é um momento bem tenso, porque aí vem o Lee, pede para ele não fazer nada e o velho acaba gritando. E aí vem o alienígena. Eu não acho que ele devore as pessoas, ele quer mesmo abafar o som, ele quer destruir esse ruído. O Leon Busson é esse coroa aí da floresta. Ele tinha aparecido em Prison Break, de 2005. Foi apelidado de Padman. Ele só se comunicava na série através de blocos amarelos. Aí mais pra frente ele teve um papel falante na série. Vamos falar da trilha sonora. Quem ficou a cargo foi o Marco Beltrame. E aqui a gente sabe que o som, quem trabalhou nos efeitos sonoros, teve um trabalho primordial. E muito elogiado, tá, na época. Não à toa foi indicado ao Oscar. A equipe evitou fazer barulhos durante as filmagens, para que os sons diegéticos de fundo fossem gravados. Os sons foram amplificados na pós-produção. Nesse Blu-ray tem esse bastidor de como foi feito o trabalho sonoro aqui. Deve ter no YouTube. Durante as exibições testes, o público deu risada quando viu a criatura em cena, porque o CGI não estava completo ainda. O próprio John Krasinski usava a roupa de captura de movimentos. Para se conectar com os personagens, o John Krasinski editou os 2 primeiros cortes do filme sem nenhum som. Segundo o próprio, o filme poderia muito bem funcionar sem nenhum tipo de som. O Jeffrey Beecroft foi o responsável pelo design de som. Ele também chefiou o design das criaturas. O supervisor de efeitos especiais, o Scott Farrar, foi quem criou a criatura. Aí tem a cena dela na banheira, dando a luz ao bebê. Esse enquadramento combina muito com o momento, a escuridão, a câmera passeando, a criatura se aproximando, ela não podendo gritar e ela gemendo de dor. Inclusive, essa cena foi gravada de uma vez só. Quando o marido gritou "corta", ela simplesmente se levantou e perguntou para a equipe: o que a gente vai almoçar? As luzes vermelhas são para indicar que o perigo se aproxima. Aí o Lee e o Marcos, que tinham dado uma volta, veem a situação e já se movimentam. O menino acende fogos de artifício, que é o momento para poder a Evelyn gritar, e o Lee se arma com uma espingarda. Ele chega a casa, pensa até que a esposa foi devorada. Eu gosto desses momentos no milharal, que o menino corre para fugir da criatura. Depois, ele e a irmã dentro do silo, uma cena bem angustiante, a gente pensa que a menina morreu. E aí tem um momento que a gente vê o primeiro sinal de fraqueza desses alienígenas, que é um ruído estridente do aparelho da
Reagan. Isso os enfraquece. E a cena que o bebê é colocado dentro de uma caixa é angustiante. O porão que eles construíram com uma acústica acabou funcionando. Aí a Evelyn e o Lee falam sobre proteger os filhos. Ela pede que o marido prometa que fará isso, e aí ele vai atrás dos dois. Outro momento tenso, quando o porão começa a inundar. A caixa do bebê começa a boiar, e aí vem a criatura. Essa cena me lembrou muito o final de Alien, o oitavo passageiro. Pro bebê foram usados 2 gêmeos. Todos no set ficaram muito nervosos em colocar o bebê dentro de uma caixa. Mas os pais apoiaram a decisão, eles não queriam usar um bebê fake. E aí eles filmaram rapidamente para não causar um desconforto, né? Aí o Lee encontra os filhos, encontra um monstro, pega um machado, acaba sendo ferido, e as crianças ficam presas ali numa caminhonete. E a cena emocionante que o pai se sacrifica por eles. Faz um sinal para a filha, eu sempre te amei, uma cena bem emocionante. E aí ele morre. O Marcos, no começo do filme, estava brincando ali na caminhonete, fingindo que dirigia. Ele puxa o freio de mão e o carro vai descendo. Eles conseguem encontrar a mãe. Dessa vez, o pai se sacrificou pelos filhos. A ideia da Simons foi mudar essa fala, esses gestos aí do John Krasinski. Tanto que emocionou o diretor. O roteiro apenas o fazia assinar, eu te amo. E a menina sugeriu que colocasse, sempre amei você. Depois a Reagan vê lá todo o trabalho que o pai tinha para que ela pudesse ouvir, fazendo vários aparelhos, inventando várias coisas. Eu gosto desse clímax próximo do fim, a Emily Blunt se armando com uma espingarda. E temos um vislumbre dessa criatura. Eu gostei do design dela. O CGI também não envelheceu mal. Detalhe, foi a mesma equipe do Transformers. E aí eles descobrem que o ruído enfraquece a criatura. Só esse final que, sei lá, eu acho que termina bem... assim, um momento sensacional e aí, pumf, deve ser ideia do diretor. As criaturas vêm se aproximando, eles olham pelos monitores e aí simplesmente a menina pega o aparelho, vai usar o ruído contra eles e aí a Emily Blunt engatilha a espingarda. O filme arrecadou 188 milhões nos Estados Unidos e Canadá, 152,7 em outros territórios. Ao total, 340,7 milhões. O John Krasinski disse que o maior elogio para ele foi vindo do Stephen King. O mestre do terror elogiou no Twitter, agora X, que essa é uma obra extraordinária. Ótima atuação, mas o principal é o silêncio, que ele faz com que os olhos da câmera fiquem bem abertos, de uma forma que poucos filmes conseguem, olha só. E o roteiro do Brian Woods e do Scott Peck foi um dos 10 melhores roteiros do ano, na Hit List de 2017, uma lista anual votada por profissionais da indústria. E o público abraçou essa ideia do silêncio, como eu falei no começo do vídeo. Ninguém queria fazer barulho nas sessões de cinema. Tinha gente que nem comia, para não fazer barulho. As portas nunca são abertas ou fechadas durante o filme, exceto da caminhonete lá no final. Cada vez que uma criatura se aproxima, as luzes começam a piscar. A American Humane Association acompanhou as filmagens, porque tinham animais envolvidos, nenhum deles foi ferido. Foi indicado ao Oscar de melhor edição de som e ao Globo de Ouro de melhor trilha sonora. O John Krasinski discutiu como seus filhos influenciaram na construção do roteiro. Aí ele decidiu colocar essa questão, aqui é um pai protegendo sua família. O próprio diretor confirmou que as criaturas são alienígenas, eles eram predadores no seu planeta natal, e não tinha luz. Por isso as criaturas nunca evoluíram para ter olhos. Quando o mundo natal foi destruído, essa armadura espessa que cobre a audição deles foi ficando mais forte, permitiu que eles sobrevivessem nos pedaços de asteroides, incluindo um que pousou no sudoeste americano onde se passa a trama. Eu gosto muito desse filme, a fotografia é fria e sombria, clima de abandono e o som, que é um personagem. As atuações, um ótimo trabalho na construção de suspense, como nunca tinha se visto ainda, porque você ficava imerso mesmo, é uma experiência muito boa. Se você aumentar bastante o som da televisão, você vai ficar totalmente investido nisso. Tivemos a sequência que foi lançada em 2020, tem vídeo aqui no canal, Um Lugar Silencioso, parte 2. Eu gosto dele, mas assim, a surpresa, o mistério é melhor nesse filme aqui. Porque a gente já sabe quem são essas criaturas. É a família Abbott tentando sobreviver agora. E nesta semana estreia Um Lugar Silencioso, dia 1. Estrelado pela Lupita Nyong'o e o Joseph Quinn, lá de Stranger Things. A gente vai acompanhar de Nova York a primeira queda desses asteroides e quando essas criaturas
foram atacando as pessoas. Esse filme é um spin-off, mas também uma prequel. É isso aí, pessoal. Isso que foi Um Lugar Silencioso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu esqueci alguma curiosidade, comenta aí também. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Se gostou do vídeo, dá uma curtidinha que me ajuda bastante. Minhas redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo. Eu vou deixar mais 2 aqui do lado, de outros escaneamentos que eu fiz recentemente. E é isso. Não faça barulho. A gente se vê no próximo vídeo.